Boas-vindas a mais essa aula, esse encontro do Clube da Lapidação. Muito legal saber que vocês todos estão aqui, vendo a gravação ou participando ao vivo. Nesse encontro, galera, a gente vai falar sobre um tema que eu estive pensando por um bom tempo em trazer aqui para o clube, porém não sentia ainda que estava na hora certa. Mas agora que a gente já falou de alguns assuntos que já dão a base para esse assunto, que vai ser tratado hoje, então me sinto mais confortável em trazer. Era um assunto já pedido por alguns membros do clube, mas é um assunto também que algumas vezes pode assustar algumas pessoas por ser bastante profundo. Mas como a gente está criando essa comunidade, como a gente está conseguindo criar esse laço de estudo, digamos assim, esse laço de busca e de entendimento de nós mesmos, acredito que estava na hora da gente falar disso, que é uma introdução à psicologia hermética. O que a gente vai ver na aula de hoje? A ideia da aula de hoje é que a gente faça um apanhado geral, uma introdução, nem tão breve assim, a respeito da filosofia hermética e de como ela acaba influenciando no nosso estudo da psicologia e o entendimento de nós mesmos, sobretudo. Então, hoje a gente vai ver, a aula está dividida em 3 partes. Primeiro a gente vai entender o que é a filosofia hermética, ou seja, o que dá justamente a base para esse entendimento do hermetismo em si. Aí então a gente vai entender quais são os princípios herméticos, para daí então entrar de fato na psicologia hermética. Beleza? Quando a gente fala de filosofia hermética, tem um livro muito interessante que eu indico para todo mundo que se interesse por esse tema, que é o Kybalion. É um livrinho pequenininho, acho que deve ser uns 15, 20 reais mais ou menos. E esse livro é um livro que revisita as leis herméticas. As leis herméticas não são deste livro aqui. Não é que alguém escreveu esse livro aqui e criou as leis herméticas. Não. As leis herméticas, na verdade, é um apanhado geral que está num tratado de conhecimento antigo que vem do Egito antigo, na verdade, que foi traduzido para o grego, depois foi traduzido para o latim, chamado de Corpus Hermeticum. Então, a filosofia hermética ela vem do Antigo Egito. A gente pode datar aí de pelo menos uns entre 4 e 5 mil anos atrás. É muito, muito tempo mesmo. Esse livro ele faz uma revisitação bem interessante dessa filosofia, dessa abordagem, digamos assim, filosófica acerca da realidade. Para a filosofia hermética, para as leis herméticas, existem 7 leis que regem o universo. A gente vai falar dessas leis mais adiante. Uma coisa que eu queria trazer também era o significado da palavra Kybalion, que dá justamente o título para esse livro que compila essa filosofia hermética. A palavra Kybalion, ela tem a mesma derivativa da palavra Cabala, que a gente viu algumas aulas atrás. A palavra Cabala significa receber. Mas receber o quê? Conhecimento. Então é como se o Kybalion fosse um compêndio que entrega o conhecimento acerca sobre essas 7 leis que regem o universo. Essas 7 leis elas foram propostas por Hermes Trismegistus. A gente não sabe muito bem se Hermes Trismegistus foi de fato uma pessoa ou se era uma ordem filosófica. Lembra que a gente falou na aula sobre Ítaca, sobre Ulisses, sobre a Odisseia, que antigamente os poetas, como por exemplo Homero ou Hesíodo, a gente não sabe muito bem se Homero e Hesíodo realmente existiram ou se era uma escola literária. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a figura de Hermes Trismegistus. A gente não sabe se Trismegistus foi de fato um homem ou se é uma escola de filosofia, uma ordem filosófica. Eu particularmente, pessoal, eu tendo a acreditar mais que era uma ordem filosófica e não apenas uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, cara, o conhecimento que esse senhorzito Hermes Trismegistus tinha e trouxe para a realidade, eu não sei se é capaz de entrar num cérebro. Então é muito provável que ele tenha sido uma ordem filosófica de várias pessoas pensando acerca da realidade em conjunto, para daí então propor essas 7 leis que regem o universo. Trismegistus significa 3 vezes iniciado ou 3 vezes grande. De fato, é uma pessoa muito grande a nível intelectual e filosófico, porque se foi uma pessoa,
porque contribuiu demais com o conhecimento metafísico, sobretudo, das leis universais. 3 vezes iniciado. Bom, uma pessoa que é iniciada é que ela teve contato com algo muito grande, que vai mais profundo do que a gente consegue perceber. Uma pessoa que foi iniciada nos mistérios, digamos assim. 3 vezes iniciado quer dizer que você multiplica e potencializa esse conhecimento adquirido por 3. Então é muita, muita coisa. Certo? Quando a gente fala de Egito Antigo, os conceitos e os conhecimentos dados para Hermes, digamos assim, foram transformados, ou melhor, a figura de Hermes foi transformada num ser mitológico chamado de Thoth. Thoth é o grande bibliotecário, é o grande professor, é o grande doutor do conhecimento do Egito Antigo. E também é o mensageiro divino. Quando esse conhecimento das 7 leis herméticas viajou para a Grécia, Thoth foi transformado no deus Hermes, ou para os latinos, Mercúrio, que também representa o mensageiro divino. Na Cabala hermética, isso aqui representa a esfera de Hod, que é o conhecimento, que é a comunicação. Todo o conhecimento passado para Hermes Trismegisto está encontrado então no Corpus Hermeticum, que é um compêndio com essas 7 leis. Temos aqui então Hermes, a figura do homem. Aqui temos Thoth e aqui temos Hermes Mercúrio. A princípio seriam as mesmas pessoas, as mesmas figuras, os mesmos receptores da mensagem a ser transmitida acerca da realidade. Quais são as principais máximas herméticas ou as principais frases herméticas fora as leis? A principal máxima hermética, na verdade, é o quod superius, quod inferius, que significa assim como em cima, assim como abaixo. Ou, se a gente quiser traduzir para uma linguagem de mais fácil entendimento, numa oração que a maioria de nós repete, às vezes antes de dormir, assim na terra como nos céus. Então seria assim na terra como nos céus. Ou, em outras palavras, o que está em cima é similar ao que está embaixo. O que está fora é similar ao que está dentro. Para os hermetistas, o que importava de fato acerca da realidade era a percepção de realidade. Por isso, uma das filosofias herméticas e um dos principais preceitos herméticos é o preceito do mentalismo. A gente vai entender que o todo é mente mais tarde. Por isso que eu quis trazer essa máxima antes de trazer as principais leis. O que está fora é similar ao que está dentro e o que está dentro é similar ao que está fora. Se a gente conseguir ter isso em mente, a gente vai entender muito, muito melhor o que é a interpretação de realidade mais para frente. Outra máxima muito interessante acerca do hermetismo, e é por isso que eu demorei um pouquinho para trazer essa aula aqui, na minha ideia já seria uma das primeiras do clube, mas não quis assustar e não quis ir de fato os 2 pés, né, no peito assim. Uma das principais máximas é: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Porque muitas vezes a gente quer passar um certo tipo de conteúdo mais profundo e a pessoa que vai receber esse tipo de conteúdo mais profundo não vai conseguir receber o conteúdo da maneira correta. Então é como jogar pérola aos porcos, que também já é um outro link interessante com uma parábola bíblica. Então muitas vezes a gente quer falar sobre algo mais profundo, a pessoa não é capaz de receber aquilo e o que a gente fala acaba parecendo tolice. Mas o tolo não é aquele que está tentando preencher o outro com sabedoria, e sim aquele que não consegue receber a sabedoria ou interpretar o que foi dito. Então, uma das máximas herméticas é justamente isso. Na aula de Kabbalah, a gente falou a respeito de uma esfera chamada Da'at. Da'at é o conhecimento, mas ao mesmo tempo é o abismo. Quando a gente tem uma ponte que é capaz de linkar
de ligar um lado da sabedoria com o lado da interpretação dessa sabedoria, a gente tem uma ponte que é capaz de cruzar o abismo da ignorância. Então, essa ponte ela é construída por meio do conhecimento e, sobretudo, por meio da abertura ao conhecimento. Então, por isso que quando os ouvidos do discípulo estão preparados, ou seja, quando a tua percepção de realidade já está se preparando, aparece então a potencialidade de você aprender com alguém que já sabe algo. E essa máxima ela é muito interessante. Outra máxima hermética muito interessante é essa do que em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Esse preceito aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Porque os vestígios do mestre, Hermes Trismegisto deixou bastante vestígios, porque se a gente parar para fazer uma comparação acerca das religiões e das filosofias antigas, sobretudo que resistiram até hoje, a gente consegue ver esses preceitos herméticos em diversos e diversos povos, principalmente na Bíblia cristã. Então, deixou bastante vestígio esse mestre. Então, quer dizer que os seus ensinamentos realmente persistem no tempo. É uma coisa que não se perdeu tanto com o tempo, digamos assim. Se corrompeu, mas não se perdeu. Ainda é possível interpretar se você tiver a possibilidade e as chaves de entendimento acerca do hermetismo em si. A ideia é que a gente consiga trazer algumas dessas chaves hoje. Qual que é o chamado hermético? Esse poema está logo no começo do livro Kybalion e é um poema muito interessante, que é o Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Se a gente parar para pensar, nos últimos tempos eu quero dizer aí nos últimos 300 anos pelo menos, o que a gente chama de percepção, o que a gente chama de vida humana, foi caindo na abstração da matéria. Então a gente parou de prestar atenção para a linguagem da vida em si. E a gente só passou a pensar em formas de mensurar a realidade material. E esqueceu que a realidade é no fundo, interpretação. E que essa interpretação acerca do que é a realidade acontece de maneira poética. Então, o chamado hermético é uma tentativa de manter acesa a chama do entendimento da linguagem da vida, que é essa poesia, para além do que é mensurável. É uma poesia que é sentida. É o tentar tocar de novo e entrar em contato novamente com a vida que habita em ti, e que habita o outro e habita o todo. Então esse é o principal chamado hermético, é tentar não deixar que essa chama seja apagada. E se a gente parar para pensar no conceito de uma vela, por exemplo, uma vela acesa é capaz de acender diversas outras sem perder a sua própria luz. Uma pessoa que consegue certo tipo de conhecimento e se prontifica a passar esse conhecimento para outras pessoas, está de alguma maneira tocando a vida dos outros, acendendo os outros e não necessariamente apagando a si mesmo. Então o conhecimento é algo que você doa, que você dá para o outro, mas que você não perde. Na verdade, é muito capaz de que o seu próprio conhecimento se multiplique ao doar. Por isso que um dos preceitos herméticos, um dos chamados herméticos é justamente não deixar apagar essa chama do conhecimento, essa chama da busca pela verdade, essa busca pelo conhecimento verdadeiro e simbólico, digamos assim. Essa busca pelo entendimento do que é a vida. E a vida não necessariamente seja só um fenômeno biológico para se reproduzir, crescer e morrer, etc. Na verdade, você tem que crescer antes de se reproduzir, né? Então, esse é o chamado hermético. Não deixar apagar a chama. É uma das buscas do clube, inclusive. O que é esse chamado, né? É justamente, como eu falei antes, entender a linguagem da vida, a linguagem oculta. Oculta aqui não no sentido negativo da palavra oculta, de ocultismo, mas sim oculta de sussurrar. É como se a vida sussurrasse e a gente não tivesse mais a habilidade de ouvir, porque o mundo é barulhento demais, com informações aleatórias demais, e a gente para de perceber a vida que acontece enquanto a gente se distrai da vida em si. É uma tentativa de busca
ao entendimento da poesia da vida, da linguagem da vida. A linguagem da vida não é científica, a linguagem da vida não é matemática somente, não é física, ela é para além, ela é sentimental, ela é emocional, ela é quase que espiritual, é a poesia. Então é muito interessante quando a gente fala de poesia, por exemplo, a poesia não é poesia se a pessoa não consegue interpretar a poesia em si. A vida não é bonita se você não é capaz de interpretar a beleza da vida. Uma pergunta que fica: um poeta é quem escreve a poesia ou o poeta é quem lê os versos escritos e sente a poesia? Qual dos dois é o poeta? Os dois. Porém, na minha perspectiva, o poeta é sobretudo aquela pessoa capaz de sentir e interpretar um conglomerado de frases e sentir algo dali. Então, quando a gente olha para a vida, se a gente é capaz de ouvir a poesia da vida, apesar da dor, do sofrimento, entender que a própria dor e o sofrimento fazem parte da vida, a gente começa a ouvir essa linguagem oculta da vida. Que muitas vezes a vida não diz o que a gente quer ouvir, ela diz outras coisas. Mas ao dizer essas outras coisas, a vida vai nos mostrando o caminho, sobretudo o nosso caminho, de uma vida que é nossa de fato. Porque a vida, existem duas vidas acontecendo. Existe a minha vida, como indivíduo, a sua vida, a nossa vida, e existe a vida que vive em mim. Se a gente é capaz de ouvir essa vida que vive em ti, que vive em nós, a gente vai conseguir entender que a nossa vida quer dizer algo. Porque a vida, por natureza, não tem uma voz. Mas nós, como seres, temos uma voz. Então a gente é capaz de, por meio do entendimento de quem nós somos, acender o conhecimento dentro de nós mesmos e falar o que a vida quer que a gente fale, ou agir de acordo com o nosso chamado, digamos assim, ou de acordo com a nossa vocação. E a vida maior, que vai para além de mim mesmo, vai nos mostrando certos tipos de caminhos. E esses caminhos não necessariamente seja aquilo que a gente quer. Quando a gente consegue interpretar esses caminhos que a vida mostra, a gente passa a entender o que Jung chamou de sincronicidade. É como se a vida fosse mostrando que você está no caminho certo, ou no caminho errado, ou te testando. Beleza? Então, esse entender a linguagem oculta, a linguagem poética da vida, é entender o que é sincronicidade. Mais para frente, a gente pode ter um encontro aqui, uma aula, só sobre sincronicidade, que eu acho que vai fazer bastante sentido. Estou tentando seguir uma linha aqui para que a abordagem do conhecimento faça sentido para todos. Fechou? Enfim, esse é o chamado hermético, então. O entendimento da linguagem. Os hermetistas, assim como os alquimistas, buscavam a transmutação. Os alquimistas conseguiram velar ainda mais a linguagem hermetista. Na verdade, os próprios alquimistas eram hermetistas em si, né? E eles velaram a linguagem hermética na transmutação dos metais. Metais. Transformar chumbo em ouro, para que eles não fossem perseguidos, né? O hermetista tem como base a busca da transmutação mental. O que é a transmutação mental? É a capacidade que todos nós temos, quando estamos conscientes de quem somos, de equilibrar e organizar a nossa própria percepção de realidade. Entender que nós não somos as nossas emoções. Nós temos as emoções, mas nós não somos as emoções. Nós temos medo, mas nós não somos o medo. Nós temos raiva, mas nós não somos a raiva. Transmutação está em conseguir transformar a ira da raiva, a ira do fogo, em vontade. Está em conseguir transformar o medo em coragem. Isso é transmutação. É levar de um polo para o outro do mesmo acontecimento, do mesmo sentimento, da mesma emoção. Da mesma forma que a raiva pode se transformar em destruição, ela pode se transformar em criação. Então o hermetista consegue transmutar o seu sentimento e a sua emoção para que ele possa agir da melhor forma possível no mundo e ajudar as pessoas com esse sentimento que às vezes, olhando de fora, parece negativo, mas se bem canalizado é capaz de melhorar o mundo. Então a busca hermética é a busca pela transmutação mental. Para os hermetistas, existem 7 princípios.
os 7 princípios herméticos. O primeiro deles é o princípio do mentalismo. Para os herméticos, para os filósofos hermetistas, o todo é mente, ou seja, o universo é mental. Então esse é um dos principais preceitos herméticos, que o todo é mente, o universo é mental. Essa é a lei do mentalismo. A gente vai aprofundar mais nela na próxima parte da aula. Eu quero apresentar primeiro os 7 princípios herméticos. Portanto, o todo é mente. A percepção, o universo é mental. Outro preceito hermético é o preceito da correspondência, ou seja, quod superius, quod inferius. O que está acima é como ou similar ao que está embaixo. E o que está embaixo é como ou similar ao que está em cima. Então, há uma correspondência entre as coisas na realidade. Existe uma cadeia do ser. A gente vai aprofundar na próxima parte da aula. Além do plano de correspondência, nós temos o princípio da vibração. Esse princípio da vibração consiste em dizer que nada está parado, que tudo se move e tudo vibra. Pessoal, isso aqui foi dito há cerca de 5.000 anos atrás. Na verdade, foram 4.000 anos antes de Cristo, são quase 6.000 anos atrás, na verdade. A ciência moderna só conseguiu chegar no átomo no início do século passado, menos de 150 anos atrás. É nada. E os hermetistas já sabiam que tudo vibrava. Tudo que a gente acha que está parado, como por exemplo essa mesa, essa matéria, o físico, a gente acha que está parado, no fundo está vibrando. Por quê? Porque é composto de átomos. Átomos, elétrons, nêutrons, prótons, etc. Está tudo em contato vibrando. A matéria é dotada de micropartículas. É como se houvesse um universo dentro de uma gotinha d'água. Então tudo vibra, é como se tudo tivesse um espírito, tudo tem vida ali, tudo tem a vibração, tudo tem movimento. Nada está parado, apesar de parecer parado. Outro princípio hermético muito interessante é o princípio da polaridade. O princípio da polaridade nos diz que tudo é duplo e que tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ora, tudo é duplo. Nós enxergamos a realidade porque existe algo chamado dualidade. Se não houvesse a possibilidade da dualidade, não haveria a possibilidade da percepção. Ora, imaginem um mundo onde tudo é amarelo. Ora, eu sou amarelo, você é amarela, as letras aqui são amarelo, o fundo desse computador é amarelo, o que está escrito em vermelho é amarelo, tudo é amarelo. Imagine que existe uma estrada amarela e um carro amarelo. Imagina agora que você está olhando para um mundo amarelo. Você consegue distinguir as coisas? Não. Você não consegue saber o que é carro e o que é estrada. Porém, acontece algo novo nesse universo extremamente amarelo. O carro é azul. Agora você consegue entender que existe algo a mais no universo que vai para além do amarelo. Existe o azul. Então agora você consegue, por meio do contraste, entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, no fundo, ambas as coisas, tanto o carro quanto a estrada amarelo, fazem parte de um universo. Que são parte da engrenagem do todo. Aparentemente são coisas diferentes, mas no fundo estão em conjunto. Isso é uma forma de ver a lei da polaridade. Outra forma é a gente pensar em gênero, por exemplo. Gênero e polaridade é muito parecido. A gente parar também para pensar em temperatura, por exemplo. Existe o frio e existe o calor. Mas tudo está dentro da grande categoria da temperatura. Não dá para saber verdadeiramente aonde começa o frio e aonde que começa o quente. É uma questão de interpretação. Calor para mim é acima de... Frio para mim quer dizer é abaixo de 10 graus.
Para a Andressa, 20 graus já está muito frio, ela está com casaco. Certo? Então, as coisas são conciliáveis. A gente vai aprofundar mais nisso depois. Outro princípio hermético é o princípio do ritmo, que diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A gente consegue entender isso utilizando um pêndulo, por exemplo. Você solta o pêndulo, segurando aqui, ele vai e volta até voltar ao centro. A busca do hermetista é não ser refém do ritmo. É entender que tudo tem um fluxo e um refluxo, mas não ser refém desses fluxos. Estou muito alegre. Quer dizer que daqui a 2 dias você vai estar na bad. Então a ideia é que você entenda que a vida tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Se você consegue se colocar no ritmo da própria vida, você não fica mais sendo refém desse fluxo, desse refluxo da própria existência em si. Essa também é uma das buscas do hermetista. Outro princípio hermético é o princípio da causa e do efeito, que diz que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Toda causa tem o seu efeito. Muitas vezes a gente acha que alguma coisa aconteceu por acidente. Ok, acidentes podem acontecer, mas há uma causa para esse acidente. Tudo tem uma causa. A gente vai entender mais profundamente isso quando a gente falar da psicologia. Um breve parênteses, pessoal. Começou a chover aqui muito forte, eu estou em Santa Catarina, está tendo alguns alagamentos aqui, inclusive, e agora começou um monte de relâmpagos e raios. Então eu não sei, talvez caia a luz, caso cair, perdão, mas é que como a gente está ao vivo, coisas acontecem. Então, peço perdão de antemão caso algo aconteça, beleza? Só para que vocês já fiquem atentos. Enfim, dando continuidade, a gente chega no princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Gênero a gente pode chamar também de polos. Eu sei que a gente já falou da polaridade, da lei da polaridade, mas no caso do gênero, pense em yin yang, por exemplo. Yin yang, masculino e feminino. Ativo e restrito, aberto e fechado. Tudo tem uma tendência a ter esse gênero, preto e o branco, dia e a noite. O princípio do gênero e o princípio da polaridade são muito parecidos, então às vezes eles se confundem. Na verdade, se você entender um, você entende o outro. Beleza? O da polaridade tende justamente a necessitar do ritmo. O do gênero não. O do gênero é mais inato mesmo. Todas as coisas têm um certo tipo de gênero por causa da dualidade em si. Que nós estamos presos à dualidade. Essas então são as sete leis herméticas. Vamos tentar aprofundar um pouquinho agora na psicologia dessas leis. A aula de hoje talvez vai ser um pouquinho mais curta, mas eu quero trocar uma ideia com vocês no final da aula, então por isso que a minha apresentação aqui vai ser um pouquinho mais curta. Vamos entrar agora na psicologia das leis herméticas. Lembrando, a principal busca do filósofo hermetista é a transmutação mental, ou seja, ser capaz de equilibrar as suas emoções para não se tornar refém delas. Ou seja, por meio dessa transmutação mental, por meio dessa busca por equilíbrio das emoções, desenvolver consciência. Consciência de quê? De que você não é as suas emoções. As suas emoções acontecem e elas flutuam. Se você prestar atenção nas suas emoções ao longo do dia, você vai perceber que elas são um carrossel, quase que uma roda gigante, quase que uma grande montanha russa de emoção. Você acorda feliz, e aí você vai fazer café e percebe que esqueceu de comprar café. Já fica puto contigo mesmo porque esqueceu de comprar café. E aí você vê o seu cachorrinho chegando e você fica feliz com o seu cachorrinho. E aí agora você recebeu uma mensagem te lembrando de pagar o aluguel. Você já tá puto, estava feliz, tá puto. Aí agora o teu namorado liga para ti te convidando para fazer algo de noite. Então você já pensa, legal, vou fazer algo de noite. Tá, beleza, mas eu não tomei café ainda. E você esquece de novo que não comprou café. E vai tentar fazer e fica puto de novo pelo café. Aí você pensa, vou sair
aqui e comprar o café. Aí você vai no mercado e tem fila. Você espera na fila, pacientemente, compra o seu café. Chega em casa, percebe que está quase na hora de sair para o trabalho e não vai dar tempo de você tomar o seu café. E aí você fica bravo porque não deu tempo. Então você está sempre nesse fluxo de emoção. Se você conseguir entender que, cara, beleza, não tem café, vou no mercado comprar café, já era. Você não fica refém da emoção. Nossa, hoje foi um dia horrível. Será que o dia foi horrível ou será que foi tipo 5 minutinhos de merda que aconteceu que você ficou hipervalorizando e fudeu o teu dia? Entende? Quando você não é capaz de desenvolver esse equilíbrio de emoção e desenvolver e aumentar a sua consciência, você acaba sendo refém das suas próprias emoções. E aí, uma Coca-Cola sem açúcar que alguém pediu para você tomar porque você está um pouquinho gordinho e quer diminuir de peso, acaba com o teu dia porque tem um gosto ruim. E aí você fica reclamando da Coca-Cola sem açúcar o dia inteiro porque é ruim. Quando você é capaz de fazer essa transmutação mental, ou melhor, começar a transmutação mental, começar a olhar para as suas emoções e não se identificar com as emoções, entender que você as tem, mas que você não é somente as suas emoções, você está começando no caminho da transmutação mental. Uma transmutação mental avançada seria você conseguir transformar a raiva em impulso para agir. Ou você conseguir transformar a arte, a raiva em arte, por exemplo, ou a depressão em arte. Depressão aqui não no sentido patológico de depressão, mas a tristeza em arte, em poesia. Tirar de ti sem afetar a si mesmo e sem afetar o outro, mas trazer uma mudança bela para o mundo. Na psicanálise, essa transmutação recebe o nome de sublimação. A verdade tem muitos nomes, pessoal. A mesma busca tem muitos nomes. Sublimar nada mais é do que ser capaz de transmutar um instinto ou uma pulsão para os psicanalistas. É a mesma busca de 4, 5 mil anos atrás. Equilibrar as emoções e não se tornar refém delas. Se a gente olhar mais profundamente para esse quesito da transmutação mental, a gente vai perceber que a busca de fato da transmutação mental é que a gente possa controlar então e organizar os nossos pensamentos. Organizar a maneira que a gente pensa acerca da realidade. Porque a maioria dos nossos pensamentos não são pensamentos racionais de fato, são só o quê? Reflexos de uma emoção. Se a gente é capaz de olhar para as emoções sem se identificar com a emoção, a gente entende que a gente é algo para além da emoção. Ok, então eu sou capaz de racionalizar a emoção que eu sinto. Interessante. Então eu sou capaz de pensar sem ser refém da emoção. Interessante. Então quer dizer que existe a emoção e existe a capacidade de pensar. Ora, se existe a capacidade de pensar, eu não sou tão refém da minha emoção. Legal. Mas você ainda está um pouco refém ao teu pensamento. Se você entender que, mais uma vez, você não é necessariamente os teus pensamentos e que os teus pensamentos podem ser apenas reflexos das emoções e de uma maneira mais fisiológica, das coisas que você... dos hormônios, etc., você começa a entender que nem todos os teus pensamentos são reais. E que existem alguns tipos de pensamento. Existe um pensamento com mais consciência racional, onde você é capaz de planejar a estrutura da realidade, e existe um pensamento mais impulsivo, que na psicanálise seria, não é bem isso, mas seria mais um ato falho, digamos assim, não é bem isso a definição, mas seria um pensamento mais impulsivo mesmo, relacionado ao id, enfim, ou à sombra para os psicólogos analíticos. Quando a gente é capaz de organizar e controlar de maneira racional os nossos pensamentos, a gente vai perceber que quando a gente é capaz de controlar os pensamentos, a gente é capaz de atuar melhor na realidade física que nos cerca. E não falar sem pensar, e não agir sem pensar, e não brigar com o cara que te fechou no trânsito por nada, e acabar escalando a briga e talvez ser baleado porque o cara tinha uma arma, entende? Então, se a gente não é capaz de controlar nossos pensamentos, a gente não é capaz de controlar as nossas ações. Quando a gente é capaz de trazer consciência para o pensamento, eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, mas eu quero que isso entre, a gente é capaz de transformar chumbo em ouro. Portanto, a busca
da transmutação mental é muito similar à busca alquímica. Por quê? Existem pensamentos pesados e densos que nos puxam para baixo. E existem pensamentos estruturados e bem canalizados que nos puxam para cima, em busca do que a gente quer. Então, se a gente for capaz de moldar e melhorar esses pensamentos, a gente está transformando aqueles pensamentos merda em possibilidades para agir. Ou seja, transformar o metal pesado em ouro. Beleza? Então, a transmutação mental está nessa capacidade de controlar e organizar os nossos pensamentos. Mais um preceito hermético muito interessante é: a mente, tão bem quanto os metais e os elementos, perceba que a busca alquímica, metais e elementos, a mente, tão bem quanto os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Portanto, o hermetismo nada mais é do que um certo tipo de psicologia. A palavra psicologia tem algumas interpretações. Psi significa mente e, ao mesmo tempo, significa alma. Psico, né? Psi. Logia significa, ao mesmo tempo, estudo, discurso e ordem. Logia vem de logos. E logos significa discurso, ordem e estudo. O que é psicologia? É o estudo da mente? Mente é cérebro? Será? Ou será que psicologia é o estudo da alma? Mas estudo de qual parte da alma? Ora, o que é um pensamento se não um discurso interno? É você falando com você mesmo e interpretando a realidade que te cerca. Ora, isso é um discurso interno. Psicologia é o estudo do discurso da alma, para que você possa trazer ordem para o discurso da alma. E para que com a sua mente, ou seja, para que com os seus pensamentos canalizados e organizados, você possa trazer ordem para o mundo que te cerca. Então, psicologia engloba tudo isso. E a psicologia, a base da psicologia é justamente a transmutação dos sentimentos, das emoções, para que você possa agir. Portanto, a transmutação mental, a transmutação hermética é uma arte mental, assim como a alquimia. Isso é o que dá base para toda a psicologia, seja ela moderna, seja ela antiga. Essa busca pelo entendimento do discurso da alma. O que a tua alma quer dizer? O que a tua vida quer dizer e que te usa como voz? Certo? Quando a gente para falar da psicologia hermética, a gente pode estudar a psicologia hermética por diversas ordens, por diversos caminhos, digamos assim. Nessa aula, eu preferi que a gente trouxesse um caminho inverso do apresentado no livro do Kybalion. A primeira lei apresentada pelo Kybalion é a lei do mentalismo, a segunda da correspondência, da vibração, etc., até chegar na do gênero. Eu acho mais interessante que a gente comece estudando a do gênero, porque ela é que está mais próxima de uma compreensão mais física mesmo, e ela é a que é mais palpável para a gente. Como a gente tem uma tendência a estar preso no mundo da matéria, é melhor que a gente comece a estudar a realidade pela matéria em si. Então a gente vai começar pelo gênero, beleza? Lembrando, qual que é o preceito hermético relacionado ao gênero? O preceito diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Gênero. Ora, tudo é dual. Tudo é masculino e feminino. Tudo é positivo ou negativo. Tudo é escuro e claro. Tudo é próton ou elétron ou nêutron.
Entende? Tipo, tudo tem uma polaridade. Positivo, masculino, para que haja energia, para que haja eletricidade, etc. e tal. Então, na realidade manifesta, tudo é dual. Se a gente parar para olhar para a nossa vida, para que haja vida, é necessário que haja união de polos. Ou seja, é necessário que o masculino fecunde o feminino. Para que na Terra nasça plantação, é necessário que chova, é necessário que a água fecunde a terra, é necessário que a semente esteja ali para ser hidratada, é necessário que haja essa união entre polos que aparentemente são opostos. Na psicologia analítica, lembra, o gênero diz que tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Na psicologia analítica, para Jung, todo masculino tem um feminino e todo feminino tem um masculino. É necessário que haja uma busca de integração dessas duas polaridades, ou seja, da ânima e do ânimos, para que a gente alcance algo que ele chamou de individuação. O processo para que a gente possa, de fato, controlar a nossa sombra passa, portanto, pela ânima e ânimos. Integrar a sombra, na verdade, não controlar, mas integrar. Ânima. Ânima é o princípio feminino no masculino. Ânimos é o princípio masculino no feminino. E tudo isso acaba bebendo daquela fonte do yin yang. Porém, não sabemos se o yin yang bebe na fonte hermética ou não, porque as duas coisas aparecem praticamente juntas na história. Yin yang, positivo e negativo. Yin yang, masculino e feminino. Yin yang, introvertido e extrovertido. Yin yang, fogo e gelo. Fogo e terra. Espírito e matéria. Os polos da realidade. Então isso fica mais palpável para a gente e na matéria esse princípio do gênero acaba aparecendo principalmente como o princípio do masculino e do feminino e da fecundação. Então, ânima e ânimos. Beleza? O outro princípio que dá base para um estudo de uma psicologia um pouco mais profunda, o princípio da causa e do efeito. E aqui eu gostaria de ficar um tempinho mais. Causa e efeito. O que o preceito hermético nos diz? O preceito hermético nos diz que toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é, simplesmente, um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Ora, na psicologia, existe algo chamado de viés de confirmação. Beleza? Guarda isso. Viés de confirmação. O princípio da causa e efeito está muito relacionado a buscas inconscientes. Coisas que a gente busca, mas não sabe ou não admite que busca. É como se fossem vontades reprimidas, mas que ainda fazem a gente continuar buscando. Por exemplo, digamos que você tenha medo, você está num relacionamento e você tem medo que a outra pessoa termine com você. Mas você não quer terminar o relacionamento. Mas você tem medo que a pessoa termine com você. Então, para que a outra pessoa não termine com você, porque você sabe que ela vai terminar, você termina o relacionamento. E agora você acredita que você não merece nenhum relacionamento e você não sabe por quê. Qual que é a causa disso? Ora, a causa é a sua busca inconsciente por um viés de confirmação de que você não merece um relacionamento. E quando você está num relacionamento bom, você acaba terminando o relacionamento porque acha que a outra pessoa vai terminar. Porque quando você era criança, seus pais se separaram, por exemplo. E agora você não acredita que você merece um relacionamento, assim como a sua mãe não teve um bom relacionamento, por exemplo. Ou porque quando você estava no ensino médio, a sua ex-namorada te traiu com o teu melhor amigo. E aí isso fica na tua base de percepção do que é a realidade. E você acaba confirmando que a realidade é daquela forma, mas não sabe por quê. Você só sabe que você merece aquilo, mas não sabe por quê.
Então, qual que é a causa do efeito? A causa é essa busca inconsciente. O efeito é a dificuldade de relacionamentos. Todo efeito tem uma causa, pessoal. Tudo o que acontece na realidade, seja a maneira que a gente se comporta, seja a forma que a gente tem de enxergar a realidade em si, tem um porquê. Muitas vezes a gente não entende qual é esse efeito, ou qual é a causa que traz esse efeito. Por isso que é muito importante que a gente faça terapia. Para entender as causas que nos fazem nos comportarmos de determinada maneira. Para que a gente possa atuar na causa e não somente no efeito. Ou seja, para que a gente ataque não somente o sintoma, mas o que causa o sintoma. Percebem? Isso aqui é só trazendo para um viés psicológico. Essa lei hermética ela tem que explicar também o macrocosmos, porque como está dentro, é fora. Chove. Por exemplo, agora está chovendo. Por quê? O efeito é a chuva. A causa da chuva é o quê? Tudo na realidade tem uma causa e um efeito. Dentro da gente é a mesma coisa. Todas as coisas que acontecem com a gente acontecem por causa de algo. Geralmente é uma busca inconsciente que nos leva a um lugar. Ou que nos leva a um viés de confirmação para que a gente consiga receber o efeito procurado. Se a gente é capaz de entender as nossas causas, ou seja, outra maneira de chamar causa é chamar de motivação, a gente é capaz de melhorar a motivação, e aqui eu não estou falando de motivação no sentido de uhul, vai dar certo, mas não, é o que te leva à ação, é o que te leva a agir. Quando você consegue entender o que te leva a agir, você consegue melhorar o efeito da ação que você tem. Por isso que eu rebato e toco aqui de novo. Geralmente as nossas buscas são inconscientes. A busca do filósofo hermético é trazer consciência para esse inconsciente para que possa atuar na causa e não seja refém dos efeitos. Show? Outra lei hermética é a lei do ritmo, que tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Quando a gente fala de simbólica, a gente já falou sobre a simbólica dos 4 elementos, maré é o elemento água. Água significa emoção. Portanto, as nossas emoções têm um ritmo. Qual que é esse ritmo? A própria oscilação da emoção. A água do mar oscila, existem ondas, assim como a nossa emoção também oscila. Se a gente for refém das ondas do mar, a gente não aprende a nadar. Ou melhor, se a gente é refém das ondas do mar, é porque a gente não sabe nadar. Se a gente é refém das nossas emoções, é porque a gente não desenvolveu consciência ou inteligência emocional. Se a gente é capaz de entender que as nossas emoções acontecem com a gente, e tudo bem elas acontecerem, porque existe uma possibilidade de perspectiva maior acerca das emoções, você deixa de ser refém delas. E você deixa de querer compensar a dor com prazer. Você deixa de querer compensar as tuas buscas inconscientes. Porque agora você domou a tua emoção, você domou a tua maré, você aprendeu a nadar dentro de ti, simbolicamente falando. A lei do ritmo, ela é muito similar à lei da polaridade. Quando a gente fala de ritmo, a gente está falando de um pêndulo. Um pêndulo. Esse pêndulo pode se mover para a direita ou para a esquerda. Então ele tem um raio de ação. Quanto mais para a direita esse pêndulo for, mais para a esquerda ele vai. Se ele for muito para cá, na volta ele vai muito para cá. E vai ficar se compensando. A busca do filósofo hermetista é conseguir se manter centralizado. Se manter centralizado não significa não ter movimento. É diferente. Ele está centralizado, ou seja, centrado, não parado. Porque tudo vibra, lembra? Tudo vibra. Porém, se a gente olhar para as pessoas, para a maioria das pessoas busca compensar as suas ações. Então,
Pense numa dieta, por exemplo, para exemplificar, para tentar ficar mais claro aqui. Numa dieta. Você faz dieta por 6 dias. Disciplina. Mas aí você tem o dia do lixo. Você precisa da compensação, porque senão você não aguenta permanecer em dieta. Quando você perceber que a dieta nada mais é do que a possibilidade de você alcançar um objetivo, você deixa de ser refém da necessidade do dia do lixo. Ou melhor, um bom nutricionista seria capaz de quebrar esse dia do lixo em pequenas refeições livres ao longo do próprio dia. Ou seja, seu dia do lixo você vai comer 2 barras de chocolate, tomar 5 milkshakes e comer 19 pedaços de nugget do McDonald's. Por que não liberar o paciente, a pessoa que está fazendo acompanhamento nutricional com você, a comer um pedacinho de chocolate sempre após a refeição? Isso é trabalhar na lei do ritmo, para que não haja um exagero de ação quando lhe for possibilitada a ação. Porque se não houver um exagero de ação, não haverá um exagero de reação. Inclusive, nesse exemplo dos nutricionistas, já foi comprovado que o dia do lixo não funciona. A pessoa tem uma tendência a não conseguir seguir a dieta se ela tem a possibilidade do dia do lixo. Porque ela continua ali. Então, ela quer ser disciplinada, mas ela tem a possibilidade de não ser, então ela vai para o outro lado, onde ela ferra com tudo. Uma outra coisa também, hoje existe uma epidemia de vício em pornografia, principalmente entre os homens. Vício em pornografia. Quando a gente vai tentar fazer um tratamento de dessensibilização, ou seja, de reduzir o consumo de pornografia, muitos homens acabam ficando aí 2, 3 meses sem consumir pornografia. E quando volta, o consumo acaba sendo muito maior do que era antes. Por quê? Porque houve uma necessidade extrema de reprimir. Pornografia é negativo. Não é muito positivo, digamos assim, para a saúde psicológica e sexual do sujeito. Porém, não seria melhor você dar a possibilidade para o paciente que ele não sinta culpa em assistir pornografia uma vez por semana, digamos assim, uma vez a cada 3 dias, em vez de prender ele ali na necessidade de segurar esse ímpeto, segurar essa necessidade de não ver pornografia porque isso é errado, e um dia cair e consumir tudo que ele não consumiu nesse tempo que ele ficou sem, por exemplo. É muito melhor que a gente consiga entender um ritmo. Porque ao entender o ritmo, a própria pessoa vai entender que ela não precisa daquilo ali. Que aquilo ali é só ilusão. Então, caso você tenha algum problema com pornografia, não se reprima no sentido de vou ficar sem consumir durante 1 mês e depois durante mais 1 mês, etc. Só finge que não existe. E quando surgir o desejo, lutar contra o desejo. Mas não tentar lutar o dia inteiro e ficar pensando que você não quer pensar em pornografia. Porque ao pensar que você não quer pensar, você já está pensando. Só deixa seguir. O teu próprio corpo vai chegar num ritmo, vai chegar num balanço. Isso serve para praticamente todo vício, inclusive. Todo tratamento de vício trabalha nessa necessidade de ritmo, de exagero. Beleza? Só um parênteses aqui. Quando a gente olha para uma pessoa que tem esse ritmo descompassado, ou seja, ou ela está muito feliz, e aí daqui a 2 dias ela está muito triste, é uma pessoa que não tem regulação emocional. Ou seja, uma pessoa que está sempre em descompasso com o seu ritmo. Uma pessoa que está sempre flutuando emocionalmente. Ela não consegue alcançar a neutralização, ou seja, ela não tem uma base de ação no mundo. Ela não consegue agir de maneira neutra sem estar descompassada. Isso é uma pessoa que está sempre alternando os 2 polos emocionais. Em outras palavras, o que significa alternar os polos emocionais? É uma pessoa que é bipolar. Que está sempre alternando os polos emocionais. Que não tem um centro bem definido de ação. Ou seja, não tem um ritmo.
não tem um ritmo definido, não tem um eixo de ação. Ah, Vinícius, está falando que a pessoa bipolar, então, ela não tem nenhum problema, não tem nenhuma disfunção cerebral? Está falando isso? Não estou falando isso. Estou falando da fenomenologia, da maneira que a pessoa atua. Talvez seja necessário para que você consiga controlar o seu ritmo de exagero polar, tomar lítio, que é justamente a medicação relacionada ao transtorno bipolar. Certo? Transtorno de humor. Estou falando aqui da fenomenologia da coisa. Quando essa alteração ela já não está mais controlável, é necessário que você busque sim uma neutralização física da coisa. Trabalhar o elemento terra, digamos assim, em outra linguagem. Sobre a polaridade, que é muito similar à lei do ritmo, né? A polaridade nos diz que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meias verdades, perfeito. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Todas as verdades são meias verdades por quê? Porque são percepções. Você nunca vai ter acesso à realidade como ela é, porque você está preso à sua percepção de realidade. O que é esta garrafa? Você só é capaz de ver algumas partes do que é a garrafa. Mas eu que estou mais perto da garrafa, ou seja, mais perto da verdade do que é a garrafa, consigo vê-la com uma melhor nitidez e consigo senti-la. Você pode definir essa garrafa para mim como sendo preta. Eu posso definir ela como sendo gelada. Os dois estão certos. Porém, os dois só têm metade da verdade. Saca? Claro, nesse caso aqui da garrafa, eu estou tocando a verdade, então, portanto, eu tenho mais dados acerca da realidade. Um cientista olha para o que é feito de metal, então eu vou investigar aqui os elétrons, e nêutrons e prótons, etc., do que tem aqui que constitui. Mas esquece de experimentar a garrafa, então também é uma meia-verdade. Os extremos se tocam. Vamos lá. Política. Temos no Brasil hoje uma oposição política gigantesca. Alguns são de esquerda e alguns são de direita. Né? O que a esquerda quer? Governar. O que a direita quer? Governar. A esquerda vai ter uma percepção acerca do que é a melhor forma de governar. A direita vai ter uma percepção acerca de qual é a melhor forma de governar. Porém, ambas querem a mesma coisa. Portanto, apesar de terem visões filosóficas aparentemente diferentes, ambas têm o mesmo desejo, que é governar. Portanto, em algum ponto elas se tocam, sobretudo no ponto do desejo de governar. No fundo, o igual e o desigual são as mesmas coisas. Quando a gente entra num viés mais psicológico, não sei se já aconteceu com vocês, mas você está apaixonado e o que você sente é amor e você ama aquela pessoa. Ama de todo o teu coração. Ela é a razão da tua existência. Aí um dia você descobre que ela está com outra pessoa. Naquele mesmo momento, todo o amor que você sentia por ela se transforma em ódio. Como? Por quê? Ora, se o que você sentia era amor, por que agora é ódio? Porque, na verdade, o que a gente sente não é nem amor nem ódio, é desejo. Só que o desejo de consumir ou de destruir. E esse desejo de consumir e de destruir, eles se unem. Você está com fome de um hambúrguer. Ao mesmo tempo que você tem desejo pelo hambúrguer, você quer destruir o hambúrguer porque aí então o hambúrguer fará parte de você. O desejo tem a ver com consumo e consumir tem a ver com destruir a coisa. O amor é
que isso aqui é complicado porque é muito difícil de entender. É muito difícil de colocar em linguagem isso aqui. O amor, ele é um desejo de consumir o outro também. O ódio também. É muito difícil de colocar isso aqui em palavras, pessoal. Eu sei que parece que não é verdade, mas que não é isso. Mas é que o amor, a gente quer ver o outro bem. A gente deseja algo para o outro. E pelo simples fato da gente desejar algo pelo outro, o desejo se volta contra nós. Porque se algo que a gente deseja é o bem do outro mediante a nossa ótica. Entendem o que eu quero dizer? Um esquerdista quer o bem para o Brasil, sob a sua ótica. Um direitista quer o bem para o Brasil, sob a sua ótica. Ambos têm o mesmo desejo, o bem para o Brasil, sob a sua ótica. Muitas vezes o amor de uma mãe pode parecer para o filho que no fundo a mãe odeia ele. Porque, por amor, a mãe decide que é melhor para que o filho faça medicina. Mas o filho tem o desejo e a vontade de ser artista. Mas a mãe ama tanto o filho que ela não vai deixar ele ser artista. Por amor, reprime. Porque a mãe tem o desejo de ter um filho médico. É muito complicado isso. A gente só é capaz de sair dessa polaridade, digamos assim, de conseguir enxergar a vida com os dois olhos, entender que o outro também tem os seus desejos, suas vontades, quando a gente busca entender o ponto de vista do outro. Porque o que é um ponto de vista? Ponto de vista é a maneira que o outro tem de enxergar a mesma realidade que eu, só que de uma forma diferente. E essas diferentes formas de ver a realidade se juntam em um ponto, que é o quê? A realidade real, compartilhada pelos dois. Então, entender essa polaridade, entender essas percepções de realidade é fundamental para que a gente possa se relacionar no fundo, sem querer consumir ou destruir o outro, e sem ficar nessa polaridade, refém à polaridade. Entender as próprias emoções, entender os próprios desejos, para que você não seja refém do teu desejo nem da tua emoção, e possa conviver em conjunto. Um outro exemplo citado até no Caibalion é o exemplo da temperatura, né? Que eu falei lá no começo. Quente, frio. Quente e frio são polos da mesma coisa que é a temperatura. Agora, a percepção de frio e quente, ela é individual. Ela é individual. Tanto para nós quanto para os elementos. Por exemplo, o ouro derrete a X graus Celsius e solidifica a X graus Celsius, diferente do mercúrio. Então são pontos. Até os metais têm pontos de vista. Enfim. E agora entrando também num outro preceito hermético, que é o preceito da vibração, que nada está parado e tudo se move, tudo vibra. É necessário vibrar para existir. É necessário estar animado para existir. Animado em diversas percepções da palavra animado. É necessário se mover para existir. Se a gente quer viver uma vida onde não há vibração, o nosso corpo físico reage de uma maneira inerte, no sentido de que nós ficamos fisicamente e psicologicamente doentes. Porque é necessário que o corpo se movimente, é necessário que o corpo vibra para que a vida em si se movimente dentro do homem, dentro do ser. A própria matéria, que é feita de átomos, digamos assim, que vibram. O que constitui a realidade material que a gente toca eu queria que vocês soubessem como é difícil colocar isso em palavras. Mas o que constitui a realidade material que a gente toca não é a realidade material que a gente toca. Por exemplo, isso aqui é madeira. Na verdade, isso aqui é MDF. Essa mesa aqui é madeira. Os meus sentidos me dizem que isso é madeira e eu categorizo isso como sendo madeira. Porém, o que constitui essa madeira são micropartículas de vazio que vibram e se transformam em algo denso
para que eu, por meio dos meus sentidos, seja capaz de tocar. Mas se a gente for olhar isso a nível microscópico, eu nem estou tocando a mesa. Mas eu sinto que estou. Então, tudo na realidade é composto de vibração. Tentando sair desse viés filosófico e voltando para a psicologia, até mesmo mais palpável, palpável física, quando a gente não se movimenta, quando a gente não move o nosso corpo, a gente fica mais denso. E quanto mais densa a coisa é, menos vibração há. Quanto mais denso e mais parado você está na sua vida, menos movimento você tem. Portanto, menos deslocamento em prol de quem você quer ser, você faz. Mais longe você vai ficando daquilo que você almeja porque você não se movimenta em prol daquilo, em busca daquilo. Então é necessário, psicologicamente falando, que você se movimente. E aqui eu tô falando de prática mesmo, pô. Não tô falando aqui de filosofia ou psicologia nem nada. É movimento, pô. É academia. É correr. Levantar peso, é fazer yoga, sei lá o que você gosta, mas vai fazer. O fato de se movimentar vai trazer uma noção psicológica para você de que você está se deslocando no caminho da sua vida. É uma questão mais de percepção do que o simples corpo em si. Obviamente que no teu corpo vai ter uma explosão ali, digamos, de neurotransmissores, de hormônios, etc. Mas o simples fato de você sentir que você venceu a si mesmo e se pôs em movimento já vai te trazer uma percepção maior do que a realidade. Porque você vai perceber que você está se movendo em busca do que você realmente quer. E não necessariamente seja de um corpo mais definido, mais magro, etc. Mas o movimento é necessário para que você sinta que a tua vida vale a pena. Outra coisa interessante dentro da psicologia hermética seria os planos de correspondência, que é o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima e o que está fora é como o que está dentro. E o que está dentro é como o que está fora. Então, quando a gente olha para a psicologia, esse plano de correspondência, ele tem muito a ver com a maneira que a gente pensa. A maneira que a gente pensa tende a ser a maneira que a gente age, porque o pensamento é uma narrativa interna. Então, a história que eu conto para mim mesmo, por meio dos meus pensamentos acerca do que é a realidade, faz com que eu acredite que a realidade é aquela história que eu contei para mim mesmo. Portanto, eu ajo na realidade da maneira que eu interpreto a realidade. Se eu conto para mim mesmo que eu sou um fraco, uma pessoa que não tem capacidade de agir na realidade, eu serei um fraco sem capacidade de agir na realidade. Se eu falo para mim mesmo que é impossível alcançar determinado objetivo, será impossível que eu alcance determinado objetivo. Por quê? Porque eu estou interpretando os dados que a realidade me traz, transformando eles em pensamento e acreditando que esses dados são reais. Nem sempre esses dados são reais. Por quê? Porque é uma interpretação da realidade. E essa interpretação é adotada por meio dos teus pensamentos. Ela acontece por meio dos pensamentos. Se você é capaz de controlar esses pensamentos, olhar para a realidade e entender que é possível que você haja de uma maneira para melhorar a realidade, então você agirá de uma maneira para melhorar a realidade. Se você olha para a realidade e pensa contigo mesmo que não é possível que você melhore a realidade, então você não agirá. Então, por causa daquele viés de confirmação, a realidade não melhorará. E você vai estar certo. Porque a maneira que você pense é a maneira que você age. Outra forma de enxergar a correspondência é pensando na matéria, no sentido de que, se vocês olharem aqui para minha mesa, vocês vão ver que tem diversos livros, meio até parece que estão um pouco bagunçados. Né? Parece que eles estão aqui tem o Herói de Mil Faces, Bhagavad Gita, o Kybalion, que tem outros livros, etc., de mitologia. Eles estão todos abertos. Um aqui, outro aqui e tal. No centro disso tudo tem eu. Como que é a minha maneira de pensar? A forma que o Vinícius tem de pensar é uma forma radial. Ou seja, eu tenho um ponto e eu vejo esse ponto de diversas maneiras. Radial. Mas sempre volta e conecta. Se vocês olharem para a forma que a minha mesa está distribuída, os livros, aqui tem também um pouquinho de bagunça de roupa ali no canto. Tem umas roupas que eu estava usando antes fui na academia, enfim.
Se vocês entrarem aqui no meu escritório, vocês vão ver eu, mesmo que eu não esteja aqui. Vocês vão conseguir perceber a maneira que eu penso, a maneira que eu interpreto que é a realidade, a maneira que eu organizo os meus pensamentos. A maneira que a gente organiza as nossas coisas é muito similar à maneira que a gente organiza os nossos pensamentos. Esses dias eu estava lavando a louça e eu tenho um jeito de lavar a louça que é meio estranho. Como que eu lavo a louça? Eu pego os pratos, sujos mesmo, empilho os pratos. Aí eu pego todas os garfos e as facas e os talheres em si e deixo mais no cantinho. Pego os copos, deixo organizado mais no canto e aí eu começo a lavar a louça. Eu organizo a louça antes de começar a agir, antes de lavar ela. A Andressa viu aquilo e falou, cara, por que tá fazendo isso, velho? Só pega e lava o negócio de uma vez, não precisa organizar antes. Se você vê a forma que eu ajo lavando uma louça, você vai entender a maneira que eu penso. Eu preciso organizar a coisa para daí então agir. Percebam o clube da lapidação, por exemplo. Eu estou até falando de algumas atualizações que vão acontecer, etc. Mas eu não estou mostrando. Eu estou organizando antes. Percebam isso na vida de vocês. A maneira que vocês organizam o plano material é muito similar à forma que você organiza os seus pensamentos. É muito interessante isso. Então, existe esse plano de correspondência da matéria e do mental. Bem interessante. E aí a gente entra no primeiro e no último princípio hermético, que é o princípio do mentalismo, que o todo é mente e o universo é mental. Ora, aqui a gente abre para algumas percepções. Nessa máxima hermética, está falando a respeito do todo, da realidade, que o todo é a mente do divino. A gente não vai conseguir alcançar essa percepção, pessoal. Não vai conseguir entrar lá. Se a gente ficar pensando de o todo é o pensamento e que nós somos seres vivendo no pensamento de Deus. Tá, é massa, é um jeito legal de pensar. Inclusive eu trouxe depois um mito sobre o sonho de Vishnu. Mas a nossa mente limitada pela matéria, a nossa mente limitada sobretudo pelo tempo, não vai conseguir alcançar essa percepção. Se a gente ficar pensando nisso, a gente não age na realidade. Porém, vamos trazer esse princípio para a psicologia. O todo é mente, o universo é mental. Mental, pensamento. Pensamento gera percepção. Percepção gera ação. Ação constrói a realidade. Pensamento gera percepção. Percepção acerca do real gera ação na realidade. A ação na realidade constrói a nossa própria realidade. Portanto, tudo parte da mente. Tudo parte do pensamento que se transforma em percepção, que vira ação, que transforma em construção da própria realidade que você busca conscientemente ou inconscientemente. Por isso que a busca do hermetista é essa transmutação mental. Porque por meio da transmutação mental e por meio do entendimento de que os teus pensamentos criam a tua percepção e a tua percepção cria a tua ação e a tua ação cria a tua realidade, você consegue enxergar a realidade de acordo com todos os polos possíveis de realidade. Ou seja, você consegue enxergar a realidade de outros pontos de vista. Você consegue enxergar que a maneira que você pensa não necessariamente seja a forma correta de pensar nesse momento. E você consegue entender que as coisas que acontecem contigo não necessariamente sejam positivas ou negativas. Porque nada é positivo ou negativo. Nada. As coisas simplesmente são, acontecem. E tudo o que acontece, se você tiver essa visão, essa percepção aberta sobre a realidade, você consegue perceber que todas as coisas que acontecem contigo são fontes de aprendizado. Aprendizado sobre o quê? Sobre a vida e sobre você. Então, quando você consegue se colocar no lugar do outro, ou perceber que existe uma outra forma de pensar, uma outra forma de interpretar o que é a realidade, você consegue aprender mais com a realidade, com os acontecimentos e
você consegue agir de uma maneira mais verdadeira para contigo mesmo, na realidade que te cerca e que cerca com os outros. E você aprende, e você evolui, e você desenvolve consciência. Certo? Na mitologia, quando a gente fala dessa mente do todo, que daí já foge a nossa percepção, tem um mito na mitologia hindu que fala a respeito do sonho de Vishnu. Vishnu é o deus mantenedor da realidade. Temos a trindade que é composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o que cria a realidade. Vishnu é o que mantém a realidade. E Shiva é o que dança e destrói a realidade, para que a realidade possa ser criada novamente. Vishnu mantém a realidade por meio de um sonho. Vishnu sonha com o universo. E nesse universo sonhado por Vishnu existem pessoas. E cada pessoa é também um sonhador. Cada pessoa é um sonho de Vishnu. Então nós somos Vishnu se experienciando como Vinícius, como Ana, como João. Se a gente conseguir perceber que dentro de nós habita Vishnu, ou a gente pode trocar o nome de Vishnu por vida, a gente consegue entender que existem diversas formas de experienciar e de aprender com a vida. E que se eu sou capaz de, por meio da transmutação mental, me colocar um pouco em outro ponto de vista, para além do meu único ponto de vista, para além da minha única verdade, eu vou conseguir entender a realidade de uma forma muito maior. Para além de qualquer tipo de dogma, para além de qualquer tipo de percepção ilusória, para além de qualquer tipo de emoção ou de pensamento que puxa para baixo. Então o entendimento de que tudo é uma percepção vai fazer com que você consiga perceber a realidade para além da ilusão das tuas emoções e pensamentos negativos. Por isso que o universo é mental, a percepção é mental, a criação do que a gente chama de realidade é, antes de tudo, mental, porque ela nasce do pensamento, do mundo das ideias. Você precisa pensar em algo para construir esse algo. É preciso pensar no clube para que o clube exista. É preciso pensar em algo para que esse algo surja. Beleza? É necessário que você pense em quem você quer ser para que você possa se tornar quem você quer ser. Por isso que o todo é mental. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero de coração que essa aula tenha ajudado alguém, apesar dos problemas técnicos que tivemos lá no começo.